Olá, iniciamos agora mais um podcast Até na Prática. E hoje nós temos um episódio especial. Nós vamos abordar sucessão familiar e análise transacional. Então, vou para você que é produtor rural, tem uma pequena propriedade, uma média propriedade ou uma grande propriedade, não perca o nosso podcast de hoje. Dá um like aqui no link, se inscreva no nosso canal e acompanhe o podcast hoje que estará imperdível. E para esse assunto, ninguém mais e menos de que meu grande amigo Luiz Tiradentes, especialista na área de planejamento de sucessão familiar, né, em propriedades rurais, para conversar conosco sobre essa questão da sucessão familiar e análise transacional. O que a análise transacional tem a ver com sucessão familiar, afinal de contas, né, Luiz? Meu boa noite para você. Ok, Giancarlo, boa noite. Então, quem está nos ouvindo aqui deve estar pensando, ué, como que é esse negócio aí? Sucessão familiar em propriedades rurais e análise transacional, né? Mas o que é a análise transacional? Mas fiquem tranquilos aí durante a nossa conversa aqui nós vamos explicar essa correlação. E é muito bom, Giancarlo, estar com você aqui mais uma vez nesse podcast aqui para falarmos desse assunto hoje de forma específica sobre sucessão familiar em propriedades rurais, né, que é um assunto de total importância para as famílias produtoras rurais que estão pensando na permanência das próximas gerações tocando o negócio da família. Isso. E você, como um administrador experiente, trabalha muito com esse público, né, com o público Sim. rural, tem um conhecimento aí de prática, né, Luiz, há bastante tempo, e também conhecendo a análise transacional, a nossa conversa hoje vai ser bem produtiva, né? Vai ser bem produtivo, porque veja só, eu sou administrador que estuda o comportamento humano e atuo bastante tempo no setor rural, né, com capacitações na área de gestão, planejamento sucessório. E você, advogado, que também estuda o comportamento humano, né? Então vai ser incrível essa nossa conversa Vamos aqui. fazer uma dobradinha de informações. Você de um lado e eu do outro lado, né? Isso. Vamos trazer informações de É. como é que esse assunto, né? Ele casa muito bem com a análise transacional, né? E sempre, é claro, pensando, Giancarlo, nas famílias que, que estão nos assistindo e que vão nos assistir, sobre como que o assunto que nós vamos falar hoje pode ser útil para elas, né, principalmente no que se refere ao planejamento sucessório e às questões comportamentais relacionadas a isso. Perfeito, Luiz. E existe, pelo que eu entendo, 5 pilares aí da Uhum, sucessão nas propriedades rurais. Você uhum. podia falar um pouquinho o que são esses 5 Sim, pilares? Como é que sim. funciona isso? Então, inclusive esses 5 pilares aí são autorais meu. Inclusive escrevi um livro sobre esse assunto, Olha, né, porque eu comecei a trabalhar várias palestras sobre esse assunto, aí ajusto um detalhe aqui, vendo o que dá certo lá nas propriedades rurais, e eu percebi que há 5 pontos que ajudam as famílias no planejamento sucessório. uhum, Tá? Então, esses 5 pilares, quais são eles? Então, quando a gente fala em planejamento sucessório, o primeiro pilar qual é? É a família ter clareza do que ela deseja para o futuro. E eu sempre coloco uma pergunta para as famílias, que é a seguinte: qual futuro vocês desejam para a propriedade da família? Então, a partir do momento que a família clarifica a resposta dessa questão, é possível avançar para o próximo pilar, que o uhum, próximo pilar é olhar então para as questões comportamentais da família. Então, como que é, o comportamento familiar vai impactar primeiro na gestão do negócio, depois na conversa sobre sucessão familiar e posteriormente na sucessão familiar mesmo, né? Então, a gente olha, primeiro pilar, para o que a família deseja para o futuro, segundo, para as questões comportamentais da família, e aí vem o terceiro ponto, que eu sempre faço uma outra pergunta: se há interesse que a família permaneça com o negócio. Então,
nas próximas gerações, é claro, né? Uhum. Então, se a família deseja que o negócio permaneça nas próximas gerações, nós temos que olhar para o quê? Para o processo de preparação dos sucessores, que é o terceiro pilar. Então, como que se prepara um sucessor? Então, são vários anos aí que levam para um sucessor estar preparado, é como se fosse a preparação de uma profissão qualquer, né? O quanto Uhum. tempo leva para o médico se preparar, para o advogado, para atuar profissionalmente, né? Então, é importante que a família olhe para esse terceiro pilar, como que ela está estruturando a preparação dos sucessores. E aí, então, o quarto pilar é a gestão do negócio. Então, pode ser que hoje a propriedade, por exemplo, tenha uma gestão ali mais centralizada nos pais e que funciona super bem. Mas quando houver a sucessão, se os herdeiros resolverem trabalhar em sociedade, aí é necessário pensar no modelo que seja compatível, não agora com o dono, mas com sócios. Né? E, por Uhum. fim, o quinto pilar são as questões relacionadas à transmissão do patrimônio, né, que vem o planejamento, aí a gente olha também para as questões jurídicas, aí é bem na sua área aí, né, Uhum. da melhor opção para a família para transferência desse patrimônio. Então, e eu sempre comento o seguinte, que a questão do patrimônio é a última conversa. É importante que a família primeiro converse sobre os projetos e os sonhos, que é o primeiro pilar, depois olhe para as questões comportamentais, que é o segundo pilar, terceiro, para a preparação do sucessor, quarto, a gestão, e aí, então, os aspectos da transmissão do patrimônio. Muito bacana, Luiz. E olha que interessante, né? Você está fazendo uma abordagem comportamental, inicialmente, Uhum, e lá no final você vai falar de patrimônio, do planejamento do patrimônio, sim. né? Uhum. Quando vem para o advogado, a primeira questão é o patrimônio. É A questão de comportamento já passou a Uhum, anos-luz de distância, uhum, né? Ou muitas vezes nem se aborda, né? uhum. Chega a Olha só. uma questão mais racional, que é Uhum, olhar o patrimônio, uhum, olhar a questão de valores, enfim. Mas essa questão importantíssima, que é a questão comportamental, e quando a gente fala comportamento, né, Luiz, eu entendo que aqui nesse comportamento nós estamos falando de emoção e sentimento, principalmente, né? sim, sim, sim. E essas questões emocionais e sentimentais da família têm uma repercussão muito grande na se vai continuar o negócio ou não, com a perpetuidade, o Uhum. próprio patrimônio, né? Sim, é por isso que a gente começa por aí, né? Então a gente olha primeiro para, né, só que assim, o primeiro pilar é olhar para os projetos da família, só que antes a família tem que conseguir conversar, né? Sim. Então vamos dizer que esses dois pilares eles estão correlacionados, né? Uhum. Porque vamos imaginar ali se houve uma briga ali entre irmãos lá no passado e como você falou dos sentimentos, é um sentimento negativo de um por outro e não se resolveram em relação a isso ainda, Uhum. né? É uma coisa que pode estar latente ali nesse momento, enquanto os pais estão vivos, isso não vem à tona, mas quando chegar lá no momento da transmissão do patrimônio, isso pode explodir, Vai né? aparecer de alguma Vai forma, aparecer de né? alguma forma, né? Então, dessas dimensões aqui, cinco pilares, né? Qual dimensão as questões comportamentais, dentro das dimensões comportamentais, o que tem mais importância, mais influência nesse aspecto? Eu percebo que isso vai impactar de forma direta na própria família e na gestão do negócio. Uhum, Porque a família tem um ambiente favorável para eles conversarem sobre o futuro da propriedade, ou ainda para conversar sobre a gestão do negócio. Então, quando a gente olha para o comportamento da família, nós já podemos observar o que é que está acontecendo com a gestão, né? Então, quando a gente olha para aquela família, que eles conseguem se ouvir, conseguem eh, resolver problemas de uma maneira assertiva, isso uhum, impacta nos resultados da propriedade também, tá? uhum, Então, as questões comportamentais, vamos dizer assim, no curto prazo, se relaciona à família e à gestão do negócio e lá na frente vai impactar na sucessão eficaz ou não. uhum. Deixa eu te perguntar, você que está Hum, na prática, no uhum, dia a dia,
Nós tivemos um período, né, de 2020 para cá, né, Uhum, situações aí que aconteceram de saúde, principalmente aí 2020, uhum, comecinho de 2021 ainda. Eh, eu particularmente percebo, né, olhando aqui do uhum, lado jurídico, que teve uma demanda maior por uhum, as questões de sucessórias, começou a se dar um olhar talvez diferenciado para essa questão do planejamento, né, da sucessão, que me parecia até então negligenciado, né? uhum. Então, me parece que tivemos uma conscientização, não sei se eu poderia chamar assim, mas como é que você percebeu esse movimento? Se teve realmente algum reflexo nos últimos anos da procura pelo planejamento sucessório, pela sucessão familiar? Ah, com certeza, porque eu me lembro, tá, quando eu era adolescente, né, o meu avô estava vivo ainda, e ele tinha uma propriedade rural, mas eu nunca vi ele chamando a minha mãe, as minhas tias, os meus tios para conversar sobre sucessão familiar. Então, Uhum, esse era uma questão que era um tabu, porque imagina, né, um filho ir lá conversar com o pai ou puxar esse assunto, né? Eu fico imaginando meu avô ali, ele poderia dizer assim, já estão querendo a herança já, ou estão achando que eu já vou morrer logo. Então não é se verdade. conversava sobre esse assunto. E eu percebo mesmo, a partir ali de 2020 começou a ter uma procura maior para isso. Por quê? Porque antes as propriedades rurais era visto ali, era mais para subsistência. Eu falo antes Uhum, ali na década de 60, 70, né? E hoje nós temos as propriedades rurais que são grandes negócios, que são empresas, né? Mesmo sendo uma propriedade com uma área pequena, né? uhum, Mas talvez tenha ali vários aviários em cima, suinocultura, piscicultura. Então é um negócio que ele não pode parar. Então ele precisa continuar independente do que acontece com a família, independente da composição. Se um familiar fica doente ou se outro vem a falecer, não dá para parar o uhum, negócio. Não é? Então, eu percebi esse movimento mesmo, Giancarlo, uhum. né, das famílias olharem para isso como um assunto sobre da própria gestão do negócio, Um aperfeiçoamento, eu diria assim, um olhar mais empresarial, né? Olhar isso como um negócio mesmo, como como uma empresa, negócio. como É, qualquer outra, né? é. E até talvez você possa também me ajudar nisso. Hoje, as questões financeiras relacionadas à transmissão do patrimônio envolvem muito o recurso financeiro. Sim, Não é? verdade. Então, também, se a família consegue olhar com antecedência para isso, ela consegue fazer um planejamento que não vá onerar o capital de giro do negócio. Sim, consegue planejar com antecedência situações que depois não tem como voltar atrás, né? Então você consegue ter esse planejamento, consegue ter essa visão, se preparar para eventuais desembolsos, né? Uhum, Enfim, buscar alternativas legais e corretas para fazer a manutenção da tua propriedade, para o crescimento dela, como você falou, que não traga um impacto no capital de giro, né? é. Porque assim, eu vejo também que nesse período nós tivemos um aumento, e particularmente no aspecto de sucessão, de Uhum, planejamento. Então, quando tem um aspecto também muito positivo nisso, né, Luiz? uhum. Que é evitar de chegar lá na frente e não se acertar, a família não se acertar, Hum. e aí nós tivemos que judicializar as questões. Então, E você sabe bem como que é isso, né, Giancarlo? Já deve ter visto muitos casos aí de famílias que se entenderam e famílias que não se entenderam, né? e aí são situações que levam anos, né? Uhum, Normalmente levam muito tempo. Nós uhum, estamos falando aí de no mínimo 5 a 10 anos, até 20. A gente uhum, tem casos aí que estão há 20 anos, por exemplo, discutindo uhum, sucessão, patrimônio. No final das contas, famílias perdem, né? Há um custo excessivo com advogado, com despesa, com isso, com aquilo, e no final das contas não sobra nada para ninguém. Então, olha só, você pensa só para uma família que fica 20 anos discutindo essas questões jurídicas
da transmissão do patrimônio. Então, você Uhum. pensa, como é que fica o relacionamento dessa família durante esses 20 anos? Ah, Me- pensa para um familiar que trabalhou várias décadas para construir um patrimônio para a família e chegar no final, ver isso acontecer. o legado que se Hum, construiu se foi, se foi, se perdeu, se né? foi. E aí uma das coisas que eu observo, Luiz, né, aqui do outro lado, Hum. é questões comportamentais mesmo, Uhum, né? sim. Então a gente vê, eu particularmente tenho uma abordagem para olhar isso muito do aspecto da violência, né? Então, assim, Hum. a violência verbal, Como que a é isso? O que que você vê? O que patrimonial, que você vê enfim, sobre... a forma como Hum, as transações, vou trazer hum, daqui um conceito da T, né? hum. Mas a comunicação Sim. das pessoas, Uhum, daquela família, ou a falta de comunicação, melhor seria ou a falta ou o dizendo, jeito de falar, o né? jeito de falar, a falta Aham, às vezes, de uma conversa, sim. os jogos que estão ali. Então, Uhum. como tudo isso cria um ambiente, né, que não resolvido vai certamente ir para o judiciário. Então, quer dizer, um problema de família não resolvido, nesse contexto da sucessão familiar, pode gerar um outro problema no judiciário, em que vai ter um alto custo financeiro e emocional para a família. Isso é mais ou menos por aí, É então. por aí, por aí. Uhum. Então, porque eu vejo que falta uma conversa, Hum, falta uma, um olhar diferenciado. uhum, Você deve ter presenciado isso também na tua vida profissional, que é assim, às vezes aquele que está trabalhando há mais tempo na uhum, fazenda ou na área rural, ele acha que ele merece mais do que o outro que foi estudar. O outro porque é mulher, da mulher não tem direito, mas é o homem, é o primogênito. Então, tem uma série de aspectos comportamentais, né, heranças culturais, eu diria também, que elas vão impactar aí nesse processo de olhar essa sucessão familiar, correto? porque você falando aí me veio um insight aqui, não um insight não, uma lembrança, melhor Uhum, dizendo, né, de vários casos que eu já acompanhei, uhum, da questão que é a seguinte: um filho está trabalhando na propriedade rural e o outro ou os outros foram trabalhar em outras profissões. uhum, E ambos estão indo muito bem, a propriedade está indo bem e aquele familiar que está na sua profissão fora da propriedade também está indo bem. Então passam-se 20 anos, o patrimônio da propriedade cresceu consideravelmente, uhum, aqueles familiares que estão fora da propriedade também estão com bom patrimônio, e a questão é a seguinte: e esse patrimônio que aumentou durante esses 20 anos, de quem é? uhum, De quem ajudou ali os pais, está ali no dia a dia, na aham, gestão, ou é dos outros também? Né? Então tem a questão jurídica. Ah, e tem a questão ali da convivência familiar, porque pode ser que aquele que ficou ali na propriedade pense, bom, depois que eu comecei a trabalhar aqui é que o patrimônio aumentou mais, uhum, então, por direito, esse aumento de patrimônio é meu. E os outros que estão lá fora falam, não, esse patrimônio é de toda a família. aham. Ah, você já viu algo parecido com isso acontecer também, Olha, Jacó? eu ajudei a isso a crescer Hum, isso aqui só foi para frente porque eu estava lá. sim, então. Então eu entendo que Hum, 80, 70% disso é meu e o resto é de vocês. uhum, Então, essa percepção uhum. de que eu mereço mais do que Uhum, você, eu acho que eu trabalhei mais. uhum, Então, a gente começa a olhar questões de julgamento, né, de valor, sim, né? Tem muito julgamento, eh, vai dar margem a conflitos, né? sim, Porque cada um tem uma contribuição diferenciada, uhum, né? Alguns mais, alguns menos. E a falta de diálogo, me parece, vamos pensar assim, vai fazer com que esse processo vá florescendo ali, muitas vezes veladamente, né? uhum, E a hora que você precisa resolver essa situação é que o conflito vai emergir. que levar. E às vezes conflitos, eu diria assim, mais
pesados, né? Exato. Pesados, Você, né? esse ambiente eu É, não vivencio. é, Você deve ver muita coisa. porque como Ah, dizia Bernie, ah, né, Luiz? É, o jogo ele chega no terceiro nível, né? Ele pode chegar uhum, no terceiro nível. Ou ele vai para o tribunal, hum, ou ele vai para o necrotério, ou ele vai para o hospício, que ele falava, né? sim, Para o você sanatório. vê. Então, a gente vê situações Hum, dentro do direito de família que as pessoas podem realmente ficarem muito abaladas por isso. uhum, Vai para o tribunal. Tem situações até de crime que acabam sendo envolvidas nisso. sim. Então, realmente é um conflito exagerado. Uhum, Se a gente olhar para uma questão patrimonial e poderia ter sim, sido resolvido de forma muito, muito sim. simples, né? E é por isso que a gente está falando da análise transacional, né? É, De que é. forma, Luiz, então, a gente pode olhar a família aqui, reconhecer esse conflito? Como é que a análise transacional vai ajudar a gente a olhar esse contexto familiar? Ó, então, eu pensei no seguinte aqui. Tá? Então, é um desafio. Nunca fizemos isso no podcast. Saia Sobre... justa para o Luiz agora. Ó, então, vamos gravar aqui 3 pontos para nós falarmos de cada um deles e depois fazermos o link. Vamos lá. Então, um ponto é os estados de ego. Quem está nos assistindo e nunca ouviu falar sobre estado de ego, fica tranquilo que já nós vamos explicar. Então, nós vamos fazer um link sobre estados de ego, conselho de família e protocolo familiar. Bacana. Tá? Aceita o desafio? Aceito, vamos lá. Vamos Vamos. item por item. Está bem É, interessante nossa conversa aí. Então, como nós dois sabemos sobre o que são os estados de ego, Uhum. você poderia nos ajudar assim, de uma maneira bem resumida, falar o que é pai, o que é adulto, o que é criança? Vamos lá. Então, Bernie diz, né, ele diz Hum. para nós que nós temos... O nosso eu atua em três estados de ego, né? Uhum. Como três estados de ego. O estado de ego pai, que é Uhum. o estado de ego pai, é aquele responsável pelas normas, pelos regulamentos, Uhum. por dar estrutura para a Onde estão família, as onde estão crenças? as crenças. Então, Aham, vamos colocar assim, seria aham. o estado de ego pai. Lembrando que essa denominação pai não é a figura masculina. Não, Não, é só uma é só uma nomenclatura. figura de autoridade, né? Isso, uma As figura de figuras de autoridade. autoridade Tá. que vão representar aí o estado Uhum. de ego pai. Nós também temos um estado de ego criança, né? Criança. A Aham. criança como repositório das nossas experiências, tá? Uhum. Então, as experiências vividas na nossa infância, Uhum. a alegria, a Onde estão as espontaneidade, emoções, as então? emoções, Aham. estão todas Uhum. contidas dentro do nosso estado de ego criança. Uhum. E temos também um estado de ego adulto. Um estádio O adulto. adulto que Ah. nos ajuda a processar as informações no aqui e agora, no presente, tá? Uhum. Analisar o que deve e o que não deve. Porque o pai e a criança estão no passado. O pai é O que você aprendeu lá no os passado. conceitos que foram Aham. aprendidos Sim. com as figuras de autoridade. Uhum. A criança com as experiências que teve no passado. Uhum. E o adulto está aqui no aqui e agora, Sim. dizendo, opa, aquilo é de lá, isso é de lá, o que convém agora? Né? Uhum. Qual que é a realidade que nós estamos? Então, o que eu devo usar? Qual é a ferramenta aqui que eu preciso utilizar agora? Né? Então, vai nos ajudar a viver no aqui e agora, no No aqui presente. agora. Né? Então, Bernie fala que nós, quando você fez a teoria, né, da análise transacional, utilizando aí os conceitos de estado de ego para ilustrar o comportamento humano. Uhum. Como que é o funcionamento Se do comportamento humano? E aí, quem está nos ouvindo é muito, muito fácil de identificar Uhum. falas, né, Uhum. das pessoas que parecem a fala de uma Uhum. criança, ou fala do pai, Uhum. né, ou fala de uma pessoa mais velha, a fala de um adulto mais racional. Então, é muito fácil de você Uhum. identificar pela comunicação esses três estados Uhum. de ego. Então, por exemplo, quando o pai fala assim, ó, eu vou tocar o negócio enquanto eu estiver vivo. Então, isso pode ser uma crença aí o familiar pai ali mesmo, ou pode ser a mãe, Uhum. enfim, que tem e que faz parte do estado de ego pai, Pai, onde é uma crença, né? Quando o pai ou a mãe falam, olha, eu acredito no potencial do meu filho, sei que ele vai dar conta de tocar a propriedade, também tem uma tem crença uma envolvida crença ali, de e um um pai, valor de um pai também nutritivo, né? De um pai que isso, está dando apoio, né? sim. Para esse filho. Né? Uhum.
pai diz assim, lá o avô, né, no tempo do avô, ele dizia que tinha que acordar de manhã, porque senão não ia dar conta de entregar o resultado. Uhum. Sim. Então, a crença do Uhum. pai, né? Ou no meio rural, né? Tem aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Cedo madruga. Então faz parte do estado de ego o pai, né? Exatamente. Então, ó, já nós vamos chegar no protocolo e no conselho de família, tá? Já nós vamos chegar lá. E é interessante Ah, porque todas essas crenças, elas estão sendo vivenciadas aqui, muitas vezes aham, trazidas no dia a dia, né? sim. Sim, sim. É que E então aí aqui na isso relação. influencia na externalização do Isso. comportamento. Depois a gente vai entrar em alguns Sim, detalhes aqui, isso. que eu também vou lembrando. Isso, vai anotando aí, vai anotando. E ao mesmo tempo que tem uma crença, tem também uma emoção ali no estado de ego criança. Por exemplo, o pai ou a mãe pode ter o medo, assim, ó, se eu passar o patrimônio para os filhos, talvez ele tenha um medo de que aquele patrimônio se dissolva. Então, Sim. é um medo que também faz parte. Então, quando lembra em sucessão familiar, nesse tema, pode vir um sentimento no mesmo momento ali no estado de ego criança. E pode ter, por exemplo, estado de criança, eu vou lembrando de situações aqui em que eu era criança lá e meu pai passou por uma situação dessa, teve uma perda patrimonial e Uhum. tal. Então, essa memória, essa emoção Hum. de lá atrás, quando eu era Uhum. criança, ela está viva. Tá Opa, vivo. por Opa, isso tem que ter cuidado, ó, vai perder tudo, então é melhor não fazer. melhor. Então, esse medo, essa percepção, não é do aqui e agora, ela vem de lá. Então pode não é uma emoção que não pode não ter uma conexão com o que está acontecendo nesse Não, momento. ela não tem base na realidade, mas Entende? ela está sendo trazida lá de trás para tentar ilustrar Uhum. aquilo que está se vivenciando agora. Então quer dizer, a pessoa pode estar com um pensamento e um sentimento hoje, mas que não está conectado com o que está acontecendo na propriedade rural nesse momento. De forma alguma. Por exemplo, os sucessores podem estar preparados já, né? Estão estudando, são pessoas que trabalham, são esforçadas e que estão ali disponíveis para crescer na propriedade e tocar o negócio. Mas quando vem esse pensamento junto com essa emoção de algo que aconteceu lá no passado, aí trava. E muitas crenças, Luiz, assim, a gente está falando do estado de ego, né? E trazendo isso que vai desembocar Uhum, depois em outras situações, mas assim, olha, há questões culturais quando a gente fala em sucessão, uhum, né? Seja ela não só para propriedades rurais, mas para uhum. qualquer negócio, Sim. qualquer área também, que são as crenças culturais de família. Então, Hum, olha, é a mulher tem, por ser mulher, na minha família, o meu pai sempre dizia que não, a mulher tem que ficar com menos. uhum, Né? Então, meu pai falava que era assim, o meu avô fez isso. Então, eu olho lá atrás por um modelo, né, uhum. lá de 1900 e alguma coisa, e eu trago esse modelo pro presente, pro aqui e Ah. agora. Por exemplo, eu já vi já casos, né, lá no passado, a filha ia casar, então ela ganhava a máquina de costura e o enxoval. Uhum. E o filho, quando casasse, ganharia um pedaço de terra. Mas veja só, né? Olhando para hoje, parece que é uma coisa assim, mas como assim, né? Um ganha terra, outro ganha uma máquina de costura? Só que naquela época, a máquina de costura e o enxoval era mais caro do que a terra, Sim. né? Mas é algo que acontecia lá naquele momento, Uhum. né? Mas que pode ter ainda uma influência hoje. Como a Mas gente olha gerações, hum. né? Então, a gente está olhando gerações aí, baby boom, na década de Uhum. 40, 40, 50 50, ali, né? né? Uhum. Então, a geração baby boom, que é a geração que Uhum. está se aposentando, que Uhum. está fazendo hoje a passagem de bastão. Então, ela vem com uma série de situações vividas de guerra, Sim, né? E outras questões que influenciam a tomada de decisão do do presente. presente. Isso é um ponto que a gente não pode eh, duvidar, né? Sim. E aí nós temos que olhar que o que era lá atrás era uma situação, o que nós vivemos hoje é outra. E aí, então, nesse caso, entra o estado de ego adulto, Entre o estado de ego para ter fazer informações do aqui e do agora. aqui e agora, do presente, Ah, peraí, o que que aconteceu? O que que aham, o mundo mudou de lá para cá? sim. Por que que se fazia lá
cortava o peixe para colocar na frigideira, né? A história do Então, peixe. é aquela história. Não, só tinha a forma ali era A pequena, você forma tinha que era cortar o pequena, tinha que peixe, né? cortar. Se tivesse uma forma maior, fazia inteiro, É, né? é. Mas Mas se não se conversa sobre isso, as próximas gerações continuam cortando o peixe ali, né, o rabo do peixe e a cabeça, porque sem saber por que estão fazendo porque era isso. o modelo, né? Uhum, Então isso era a crença, como se isso fosse uhum, uma crença, e não adaptou a crença para a sim. realidade, né? Então, o desafio, um dos desafios a gente olhando o estado de ego, me parece, que é adequar, então, o nosso quadro de referência, vamos falar assim, Uhum, né? Por aqui e agora, sim, né? por aqui agora. É, Então, por isso assim, no o nosso desafio aqui é falar sobre estados de ego e conselho de família e protocolo sim, familiar. Então, essa atualização do quadro de referência que você fala, o que que é? Cada um de nós tem referências lá do passado, uhum, coisas que nós aprendemos que e até davam certo lá no passado, mas que agora, no presente, nesse momento em que a família está, em que a propriedade está, esse quadro pode ser atualizado com o que está acontecendo no certo. aqui e agora. Tá? E nesse contexto da sucessão familiar, então, se a família atualiza esse quadro de referência, que tem muitas questões ali no estado de ego pai, né? Fala, opa, calma aí. A sucessão familiar faz parte da gestão do negócio. Nós temos um empreendimento aqui que vale milhões, né? Porque qualquer propriedade hoje vale milhões. Uhum, Né? Então, é necessário também nós considerarmos o planejamento sucessório como uma ferramenta de gestão. E aí faz sentido o quê? A partir do estado de ego adulto, buscando informações, que informações são essas, tá? Então, assim, qual é a idade de uhum, cada geração? Se formos trabalhar em sociedade, como é que vai ser o nosso funcionamento? Uma questão simples, por exemplo, uhum, quando está ali os pais tocando o negócio, as questões financeiras, não, dependendo, não tem tanto controle assim de para onde vai o dinheiro, né? Mas eu sei que tem tanto de dinheiro na conta lá e tanto de produto depositado no armazém. E funciona muito bem. Agora, se for uma sociedade, o sucessor precisa prestar conta disso. Então, isso entra uhum, de forma específica, por exemplo, no protocolo familiar. Então, quais são as regras, isso aqui independente do tamanho da propriedade. Então, quais são as regras que a família pode definir, por exemplo, para a distribuição de renda da propriedade? Vamos imaginar, uhum, são 3 irmãos. Um vai ser o sucessor. Os outros já tem dependendo, um é médico, o outro é professor, enfim. Tá, mas a cada R$ 100 que no final do ciclo produtivo sobrar, quanto que vai para os sócios ou uhum, os herdeiros? Então, se a família, no protocolo familiar, define as regras para isso, né? Outro ponto na sucessão familiar, relacionado ao protocolo familiar. Tá, então tem 10 netos. Tem 10 netos e a propriedade tem 15 funcionários. uhum, Tá? E se um neto, né, completou 18 anos, quer trabalhar lá na propriedade rural, qual é o critério? O critério é por ser familiar ou precisa ter competência? Quais competências precisam ter? Tá? uhum, Então, veja só, nós estamos falando de estado de ego, que é entendendo, olhando para essa questão do funcionamento da personalidade humana, tá? E dentro desses estados de ego tem ali tanto a atualização do quadro de referência, que é, vamos dizer, a atualização de crenças, sim, e o estado de ego adulto, para realmente se perguntar o que que é adequado e conveniente nós fazermos nesse momento. Opa, precisamos sentar e conversar sobre as regras de uhum, funcionamento da propriedade no que se refere às questões da família. Então, se a família consegue ter um ambiente de comunicação para conversar sobre isso e definir essas regras, vai ficar muito mais fácil, tanto para os pais quanto para quem está tocando o negócio ali tomar decisões. E aí vem uhum, aquele outro ponto que nós falamos antes. Tá, o aumento do patrimônio, de quem é? Né? Então, olha, o sucessor, ele vai receber um bom salário para trabalhar, um salário compatível com uhum.
de uma pessoa nessa função, o salário de mercado disso, né? E o aumento de patrimônio é de todos os sócios ou herdeiros, percebe? Só que para isso, aí fazendo um link agora com o conselho de família, tá? A família, o que seria o conselho de família? Vamos pensar assim, porque a gente ouve falar bastante disso em grandes empresas e tal, Sim. mas Uhum. vamos pegar ali numa propriedade, que está ali os pais e tem 3 filhos, por exemplo, são casados, tal, tem, no conjunto todo tem 10 pessoas na família. E a família se reunir com frequência para conversar sobre como está indo a Uhum. propriedade, como está indo a gestão, de repente tem o vizinho quer vender o sítio, quem é que decide sobre isso, sobre sobre essa decisão, enfim, né? Então, percebo que quando a família tem essa consciência do funcionamento da Uhum. personalidade humana, a partir do que nós falamos aqui dos estados de ego. Opa, calma aí, ó. O que está acontecendo nesse momento? O que é necessário fazer no aqui e Uhum. agora? Para a nossa propriedade e família ir bem. Define regras a partir do protocolo familiar. E junto com isso, se reúne com frequência para tomar as decisões, percebe, ó, que a gente já consegue visualizar um caminho que a tendência é que seja positivo tanto para a família quanto para o negócio. Fazer com que tenha um olhar de prosperar. De prosperar. Prosperar. Isso, Família, vamos, isso, como nós vamos prosperar juntos. isso. Né? Um É. olhar de. Imagino que contribua para manter a família, de certa forma, unida, né? Uhum, Porque à com medida certeza. que eu vou olhar esse prosperar juntos, de que Uhum, forma nós, como família, então vamos prosperar de uma maneira que fique bom para você, fique bom para é, mim, né? E não aquela situação do dividir. Ó, isso é meu, isso é teu, você se vira lá, eu me viro aqui, no final é, pode ser que todo mundo fique pobre lá na frente, é. né? Que perdeu aquilo que realmente tinha valor e sentido, que era a propriedade, o resultado da propriedade. Porque na minha percepção, nenhum sucesso no patrimônio compensa o fracasso na família. Uhum, Tá? Então, você pensa só para um pai que já está chegando ali no. Pai ou uma mãe, né? Que está chegando uhum, ali no final da vida e percebe que as coisas estão indo bem, tanto do negócio quanto da família. Deve ser uma uhum. sensação muito boa, né? De Sim, algo que foi construído por décadas. Não sim. é? Então, nós estamos falando aqui de negócio, que é sucessão familiar, e o ponto principal é a família. Uhum. É a família, porque todo esse negócio é ali para trazer prosperidade para os familiares. Uhum. Nesse sentido que você está me falando aqui, Hum. Luiz, será que a gente poderia dizer que o script familiar, então, interfere na sucessão? Interfere, porque quando nós falamos de script, nós estamos falando do jeito dessa família funcionar. E a partir da análise transacional, nós sabemos com muita clareza que tem 3 tipos de script, que é o que Uhum. a gente olha para o indivíduo, mas isso se estende para a família. Então, Certo. tem aquele script que a gente fala que é o script vencedor, que é quando a saúde está bem, o Uhum. negócio está bem, e que dia a dia a gente percebe os familiares tendo ações que vão Uhum. levando à prosperidade, né? Certo. Nós temos aquele script do, assim, nem ganhador, nem perdedor, mas aí, quando a gente olha lá para a propriedade, ela tá sempre do mesmo Uhum. jeito, né? A gente tá fazendo para comer aqui e Uhum. tal, ah, Vai sobrevivendo. vai sobrevivendo. E tem aí que aí vocês devem ver muito sobre isso, que é o script perdedor. É que Uhum. assim, e normalmente sem consciência disso, não estão falando que as pessoas estão fazendo coisa errada. Sim. Então, se a família, por exemplo, sempre está em conflito, aqueles conflitos que é o conflito porque ah, um familiar ganhou um pedaço a mais de Uhum. terra para tocar, coisas, né? Coisas assim que se a gente for ver assim no geral, é coisa Uhum. simples, né? Então, o script, com certeza. Então, toda a família, ela vai seguindo um script. Então, esse script pode ser vencedor, não vencedor ou perdedor. Perdedor. E você Ah, falando uma coisa, hum, eu estou linkando aqui. ok. Na verdade, Uhum, quando você chega numa situação em que essa sucessão ela
acaba indo para o jurídico, para o Uhum. judiciário, só tem perdedor, Só tem perdedor, né? não tem vencedor. Porque se Uhum. você Então, é o script. fosse Aham. vencedor, você tinha resolvido isso sem precisar Sim, sim. chegar nesse ponto. Uhum. Então, quando a gente fala de uma sucessão familiar que está eh, judicializada, é Hum. porque só houve perda. Só ouvi perder. Eu A me mesma lembrei verdade. agora, o meu pai sempre fala lá na. Acho que ele devia ser quando ele tinha uns 18, 20 anos. Ele conta da história lá do meu bisavô com o Aham, vizinho. Eles brigavam por causa de 1 metro de terra. 1 metro de terra, né? aham. Então, sei, então, se eles não. Não sei se eles resolveram isso na época, não Aham. sei, não me lembro os detalhes, mas ele sempre fala essa história. Então, assim, isso pode acontecer também com a família de 1 metro de terra por, 50 metros ali, vai, Sim, tá aham. ok, tem um valor, tal. Mas se os familiares não conseguem se entender em relação a isso, não, isso aqui é meu, não, isso aqui é meu, não, e fica aquela Uhum, confusão, e eles não se entendem, aí vai terminar no jurídico. Aí uhum. fica financeiramente o valor se vai, né, Sim. do valor que eles estavam discutindo ali foi relacionado às questões jurídicas e o relacionamento, pronto, acabou. Eu estou olhando essa questão do script, Uhum. né? Mas me vem Sim. muita, como eu falei para você, muitas questões de geração e influência, digamos assim, de culturas, né? Uhum. Culturas onde, eu lembrando aqui, exemplos de processos, de situações em que o avô, lá, quando o avô fez Hum. a separação dos bens da família, ele deixou para os homens, né? Deu tudo para os homens, para as mulheres eles não deu nada. Por Isso era quê? comum. Porque as mulheres vão casar, vão constituir outra Uhum. família, vão ser sustentadas, digamos, por outro homem, etc., né? Por outro marido, e então ela se vira lá e eu vou deixar para os homens. Uhum. E isso vem de geração a geração. Não que isso está justo, está correto, está adequado, não. Então, apenas estou Uhum. ilustrando aqui Sim. a situação que ela vem acontecendo, Uhum. né? E muitas vezes, lá atrás, as pessoas aceitavam isso muito passivamente. Hoje já não aceitam mais Uhum. isso. E aí é Sim. onde você tem um conflito Tem um conflito. acontecendo, Uhum. porque aquele modelo lá atrás, lembra que nós estamos falando, né? Uhum. Ele não serve para aqui agora, Sim. né? Ele Uhum. já é ultrapassado, Uhum. aí já não está de acordo com a lei, e já não está de acordo, Uhum. eu penso assim, com questões humanas, né? Uhum. Morais, humanas, do próprio desenvolvimento Sim. espiritual que nós temos. Uhum. Então, como fraternidade, como pensar nessas questões mais família, né? Uhum. E acaba dando conflito. Então, os Ah, scripts, né? Foi feito assim, era assim, sim. e vai se repetindo Uhum. inconscientemente É. ao longo das gerações. Você falando aqui, eu me lembrei de um exemplo. Aí cabe o bom senso e fazendo um link com o script. Uhum, Então, eu já presenciei um caso já de uma propriedade de 2 alqueires. Então, uma propriedade pequena e que a atividade principal é a avicultura. Então, tem alguns galpões ali da avicultura e tem o filho e a filha. O filho trabalha ali junto com os pais e a uhum, filha trabalha fora, está indo bem fora, né? Agora, se eles tiverem que dividir a herança uhum, lá na frente, acaba com o negócio. Tá? Se tiver que dividir a renda entre o irmão e a irmã, a propriedade não gera essa renda. uhum. Então, eles chegaram no bom senso. Aí vem o bom senso. A irmã já tem a profissão, está indo bem, tem uma boa renda. E o irmão e os pais, a renda deles vem ali dessa área. Então, é uma família que tem um pouco desse costume, né? Uhum. Do filho receber a herança e a filha não, né? Que tinha, Isso. né? Uhum. Então, nesse caso, foi decidido isso recentemente. E tudo bem, porque foi utilizado o bom senso. Aí, Foi conversado. Isso foi tá de forma aberta. porque Isso. aí fazendo um link com o script vencedor. Aham. Porque se eles entram numa briga ali em relação a isso, Uhum. daqui a pouco eles têm que desfazer da propriedade. Aí o irmão fica sem o negócio,
a irmã vai receber algum valor ali, mas daqui a pouco isso se acaba, Uhum. né? E o relacionamento familiar também. Uhum. Né? Então, olha só que interessante, nós fazendo um link com o script, tá? Então, assim, o script de vida vencedor, tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. E esse irmão vai cuidar dos pais. Que é outra questão também. Quem é que vai Uhum. cuidar dos pais? Aham. Ah, então, assim, independente do tamanho do negócio, né, a família tem essas decisões para tomar, não só relacionadas à questão do negócio, da gestão, mas também do desenvolvimento familiar, do autoconhecimento, de entender, ó, do jeito que a gente está indo aqui, nós estamos indo para a prosperidade, ou lá na frente vai dar confusão. Tem coisa que já dá para prever antes, né? E que tem a ver com o script, Uhum. né? Enfim. Perfeito. E olha que importante, você que está nos ouvindo, esses conceitos que nós estamos abordando da análise transacional, olhando o aspecto da sucessão. É olhar primeiro para a questão comportamental e depois para a questão lógica, racional do planejamento sucessório. Luiz, mais uma questão aqui que nós estamos conversando e que você trouxe nesse contexto. Então, as questões comportamentais vão influenciar na gestão da família. Vão, vão influenciar. Vão influenciar por quê? A família precisa pensar estrategicamente no negócio. Então, hoje, o setor rural, ele é muito competitivo. Então, você tem que ter escala de produção. Né? Você tem ali 3 aviários, você tem que pensar em ter 4, ter 5, né? Porque as margens Uhum, vão diminuindo. E aí, como é que você resolve isso? Né? Quem trabalha com commodities não consegue colocar preço no produto, então tem uhum, que aumentar a certo. produção. Né? Mas quem é que toca o negócio? A família. Talvez o pai ali, os pais, melhor dizendo, estão tocando bem o negócio. Uhum, Agora, nesse contexto da preparação do sucessor e lá na frente da sucessão familiar, a família precisa ir construindo esse ambiente certo. para falar do negócio, né? Porque não dá para resolver, né, a preparação do sucessor e todos os combinados da família em uma semana, por exemplo. Não, isso Uhum. leva anos. Leva anos. Então, Tem que desenvolver o sucessor, desenvolver competências, né? então, Isso. então a família precisa criar esse ambiente favorável para a comunicação, para que ela possa estar bem enquanto família e também olhar para a realidade da propriedade e olhar para o futuro. Falo, tá, Uhum, nós estamos aqui hoje, mas o que é que nós precisamos fazer hoje para ter o futuro que queremos enquanto negócio? uhum. Olhar no presente e um olho no futuro. É, Volta para o presente e vai fazendo é, esse alinhamento, né? é, é bem isso aí. Então, essas questões comportamentais tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Vamos pegar uma situação assim bem, bem comum de acontecer. Vamos pegar ali o filho com 20 anos, ou a filha, não importa, começou a estudar agronomia. E o pai já está ali há 40 anos tocando negócio. Aí lá Uhum, no curso de agronomia eles têm acesso a novas informações, inovações e tal. E aí o filho, muito animado, chega lá e fala para o pai, ó pai, ó, descobri um jeito aqui de fazer o manejo aqui, ó, de uhum, combater essa praga que é muito mais eficaz e vai ser mais, nós vamos gastar menos. Ah, aham, aí chega nessa hora, pode dar um conflito ali, porque o pai já tem um protocolo ali, um jeito de trabalhar, uhum. que há muitos anos que dá certo, e aí se ele não ouve o filho, né, o filho já pode desanimar ali, fala, pô, então já levei uma coisa bacana ali, meu pai não ouviu, né? Ou o filho não sabe como lidar com o pai também, já quer colocar ali de imediato aquela ideia dele, né? E sem entender que o pai também precisa de um tempo para absorver essa ideia, Já né? presenciei situações assim, Luiz. Já, Já em aí. que, por exemplo, um filho, ele queria modernizar, ele queria fazer algumas coisas novas, pensar em organizar o negócio, Uhum. mas ele não tinha conversado isso com os pais, Hum. né? E no frigir dos ovos, quem, digamos, tomava a decisão são os pais do negócio. Uhum. E aí ele até começou, mas ele não conseguiu Uhum.
colocar isso de forma efetiva. E eu lembro que isso acabou, de certa forma, depois prejudicando um pouco o próprio andamento do negócio Uhum. na família, porque gerou um certo conflito ali, Um certo né? conflito. Porque isso não foi muito bem resolvido, né? É, porque eu já vi casos semelhantes a esse, tá? Então, o filho ali trouxe uma ideia nova, não conseguiram se entender Uhum, e brigaram. Aí o filho pensa: não vou mais trabalhar aqui com meu pai. E vai trabalhar fora. Aí fica 10 anos trabalhando fora. aham. Não consegue ter um emprego assim que vai Sim. gerar uma renda bacana. E aí perdeu os 10 anos de preparação para ele tocar o negócio. Aí o Uhum, pai já está com mais idade, não consegue se entender ainda. Olha só, então, ó, fazendo o link com o script, né? sim. Com o script. Talvez um conflitozinho ali de uma inovação que o Aham. filho veio trazer, gerou um efeito negativo que vai E impactar no uma outra negócio. situação Hum, que de repente você pode ter hum, vivenciado. O pai diz assim: Luiz, agora você pode tocar o bar hum, que eu vou deixar para você resolver, tá? uhum, Eu vou aqui só acompanhar, você agora toca o negócio aí, filho. hum, Aí o filho vai tomar uma decisão. hum, O pai, não, isso está errado, não, não, não hum, pode, não. Então, cada vez que o filho tenta fazer alguma coisa, o pai hum. vai lá e interfere. Mas você está a liberdade para você Ex- tocar o negócio. Então, olha só, ó, então fazendo o link novamente com o script, é o ingrediente para as coisas darem errado lá na frente. Então, lembra que nós falamos antes de protocolo familiar e conselho de família. Uhum, Então, se o pai fala, ó, você vai tocar um negócio agora. E enquanto família, esse sucessor precisa entender qual é o grau de autonomia que ele tem para tomar a decisão. uhum, Tá, certo. você pode tomar a decisão de qual variedade de semente comprar para o plantio de grãos, tal. Agora, se você quiser trocar o trator, aí não, a gente tem que conversar em família, Certo. né? Eu já vi casos, já até do planejamento da produção, o sucessor, ele faz todas as pesquisas, ó, pacote A, pacote B, variedade, Uhum, tal, 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 e ele apresenta para a família e em conjunto eles decidem. Então, o sucessor só vai lá e executa. Mas isso dentro de um acordo familiar que está lá, que está dentro do protocolo. uhum. Excelente, Luiz. Nós estamos quase chegando nessa hora, hein, Ou Luiz? quase. Né? Quase. Mas do Ah, que nós estamos conversando, eu quero trazer um ponto que eu anotei aqui. hum, Eu estava, esse último final de semana, fazendo a leitura de um artigo que falava sobre grupos, né? Porque uhum. quando a gente fala família, nós estamos falando de grupo também, É um né? grupo, é um A grupo. gente teve aí, para quem não acompanhou o nosso último podcast falando sobre Falamos grupos, sobre né? Falando sobre grupos. E aí me veio um conceito que existia, então, nesse artigo sobre grupo e que eu penso que a gente poderia pensar, usar para esse contexto da família. Então, lá eu falava de grupos emocionalmente competentes. Uhum. Aqui eu estou pensando na família emocionalmente competente. O Opa, que você acha dessa ideia? opa, tem tudo a ver com comportamento, não é? Porque as emoções, né? Vamos pensar ali, a família tá um não se entende com o outro, tá todo mundo Uhum. bravo, aí não choveu, talvez não vai colher o que é esperado, vamos pegar o soja, o Aham. preço do soja não tá tão bom, então isso já gera uma tensão, né? Então, se a família não tem essa educação emocional, vamos dizer Aham. assim, é facinho para dar um conflito ali por pouca coisa. Porque me parece que nós estamos Hum, falando de questões comportamentais, hum, envolve saber gerenciar, né, lidar com essas emoções de forma competente, ter sim, competências e, para lidar com as emoções que estão envolvidas na família, no contexto do negócio, uhum, do dia a dia. Então, eu pensei nesse termo família emocionalmente competente como competências que a família tem que desenvolver, né, para que ela possa, dentro dessa questão da sucessão familiar, agir de forma assertiva. e você traz a família competente emocionalmente, É, né? Então, quando a gente fala de competência, é aprendizado, que tem o conhecimento, a habilidade, a atitude que se uhum, transforma numa competência. Então,
Aí é necessário fazer investimento nessa área. Isso. Assim como tem o investimento para trocar o trator, para escolher a melhor tecnologia, Uhum. também é importante a família investir no seu próprio desenvolvimento, para ser competente emocionalmente. Exato. Para que cada indivíduo tem que desenvolver a sua competência emocional para que essa família no todo seja emocionalmente É. competente, né? E isso eu vejo na prática, Giancarlo. Então, já faz 23 anos que eu estou nessa área e Uhum. tem pessoas que fizeram o curso comigo lá 15 anos atrás e agora fazem novamente. Assim, e são pessoas que sempre estão participando de capacitações, alguns Uhum. fazem até terapia e tal, e a gente percebe o crescimento da pessoa, da família e do negócio. Então, quando a família investe no desenvolvimento, né, dos seus integrantes ali, todo mundo é beneficiado, Sim. tanto a família quanto o negócio, E uma né? família emocionalmente competente vai lidar com a questão patrimonial de forma muito mais assertiva e fácil do que quem não tem essa competência, não é verdade? Porque eu sempre falo assim, ó, não façam conta de pequenas coisas. Porque pode ser que se a emoção não estiver tão legal, a pessoa está meio Uhum. estressada ou brava com o outro ali, né, vão pensar assim, o outro usou a caminhoneta da propriedade ali para Aham. passear no final de semana. Talvez uma coisinha assim gera um estresse Uhum. interno e vai gerar um conflito lá na frente. Né? Então, não faça conta de pequenas coisas. Só que isso só é possível fazer se as pessoas conseguem ser emocionalmente competentes. E é Isso. aí que é necessário fazer Aí, investimento nessa área. um investimento individual de cada um para É. contribuir socialmente aqui, um capital social da família, né? Uhum. Podemos falar assim também, pegando um gancho de um outro artigo, Uhum. criar esse capital social emocionalmente competente para poder fazer Uhum. aqui um planejamento sucessório vencedor. É isso. Olha, planejamento sucessório vencedor. Gostei do termo. Gostando. É Oi, nós que estamos tem a ver criando. muito, que aqui vai surgindo ideias também, São né? ideias que nós vamos criando aqui. Planejamento sucessório vencedor. Vencedor, através de uma família É, emocionalmente competente. olha, Criamos aí ideias de que uma ideia. conversinha, né? Uma Que conversa legal, que, né? ó, estamos Estamos chegando chegando ao aí final ao já. final, né? Chegando aqui ao final, Luiz. Então, bacana. E olha, nós temos um assunto, eu tenho a impressão que esse assunto vai precisar de mais Vai conversa adiante ainda, Luiz, ainda, né? né? Vamos ter que ir adiante, porque Vamos pensar a gente numa. começou a Aham. falar desses aspectos e, obviamente, tem muito mais contexto Uhum. envolvido. Você Sim. sabe pela tua prática, né? 23 anos, como você falou, de, Uhum. de prática, tem muita história envolvida, Uhum. né? E eu estou do outro lado olhando, vejo também que tem muita emoção envolvida aqui, muito sentimento que precisa ser tratado. E quando a gente vai olhar apenas para o negócio, ele é uma partezinha muito pequena e às vezes não tão relevante do que você poder trabalhar toda essa questão emocional, comportamental, né? Para fazer É, sentido, né? as questões comportamentais vão envolver no negócio, né? Porque o negócio também é algo complexo. Uhum. Né? Então, se houvesse investimento nas pessoas que estão comandando o negócio, naturalmente o negócio vai Aham. melhor. Muito bem. Então, estamos chegando ao final do nosso podcast, Luiz, Olha, que né? bacana, hein? Então, Nem vi o hoje, tempo passar eu vou aqui. pedir, qual que é a mensagem que você gostaria de deixar aos nossos internautas, né? Aqueles que Ah, nos estão nos vendo, ah, nos ouvindo nesse momento? bacana. Então, assim, quem está nos assistindo e chegou até esse momento deve ter visto muito conteúdo. E eu sempre digo o seguinte, que assim, espero que tenha feito sentido para quem está nos assistindo, né? Então, primeiro, fortalece a família. Tá? Uhum. Pense na família. Então, na sucessão familiar envolve patrimônio, envolve dinheiro, tal, tal, tal. Mas o ponto principal é olhar para a família. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos conversando, lá no final, nós vamos ver a família indo bem, o patrimônio indo bem, mas isso começa pela família. Mas, Então, a mensagem que eu deixo aqui para quem está nos assistindo, o que que é? Invista no desenvolvimento da família. Tá? perfeito. Invista, participe de cursos, de palestras, se precisar fazer terapia, faça terapia, coloque isso como uma estratégia de gestão, né? Além de investir no patrimônio, invista também nas pessoas, porque
eu sempre digo, um dos investimentos que mais dá resultado é o autoconhecimento. Tá? Então, pode reparar, as propriedades rurais, familiares, que vão bem, pode reparar, elas investem no Uhum. desenvolvimento da família. Não só da família, mas dos colaboradores também. Então, Perfeito. acho que essa é a essência, Legal tá? mesmo. Investir no crescimento da família. Legal, Luiz. O que eu queria finalizar é dizer o seguinte: o melhor momento para você pensar na sucessão familiar da sua propriedade rural é quando você está bem, quando as coisas estão bem. Porque depois, quando as coisas não estão bem, as dificuldades aumentam e se torna muito mais difícil você conseguir um bom resultado. Pense em aproveitar esse momento em que você está bem, as coisas estão andando de forma adequada para fazer o seu planejamento sucessório da sua propriedade rural. Luiz, meu muito obrigado. Bacana, foi um prazer estar com você aqui novamente, Conversamos aí Giancarlo. um assunto inédito hoje, né, É, da sucessão, e nos vemos no nosso próximo podcast. Muito obrigado a todos. e eu, E curtam aí o nosso vídeo, dá o like, que isso ajuda o algoritmo aí a lembrar na é, nossa rede social. é isso aí. Obrigado. Bacana. Até o próximo, então. Até a próxima.